Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan, estou aqui com a Carol Simão e com Edu Oliveira, e hoje é o dia da gente conversar sobre o capítulo 23 do Êxodo. Bom dia para vocês, tudo bem? Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e na verdade a gente vai continuar, a falar sobre o assunto da semana passada, sobre leis, ordenanças, Mas assim, é um papo que tá muito bacana. Fala Carol, fala Tam, você que nos ouve, muito bom estar com vocês mais uma vez e continuamos em nosso papo aqui sobre a lei. Papo legal. Papo legal indica muita idade, né? Batuta. É, bem assim. A gente vai fazer o nosso programa de hoje em 3 blocos. Eu vou fazer a leitura do primeiro, a Carol do segundo e o Edu do terceiro. Lembrando que a gente faz as leituras na NVT. E agradecemos a Mundo Cristão por emprestar pra gente. Também agradecemos, como vocês já sabem, a Maria Lídia, que empresta a trilha sonora. E como os programas têm ficado grandes e a edição tem ficado cada vez mais difícil, Não vamos enrolar muito nessa entrada, não. Pra gente poder ter menos minutagem depois de trabalho pro Tan, Melhor. Tá certo. Muito bem, então eu vou fazer a leitura agora no bloco 1, eu vou até o verso 13. Não espalhe boatos falsos, não coopere com pessoas perversas, sendo falsa testemunha. Não se deixe levar pela maioria na prática do mal. Quando o chamarem para testemunhar em um processo legal, não permita que a multidão o influencie a perverter a justiça. E não incline seu testemunho em favor de uma pessoa só porque ela é pobre. Se você deparar com o boi ou o jumento perdido de seu inimigo, leve-o de volta ao dono. Se vir o jumento de alguém que o odeia cair sob o peso de sua carga, não faça de conta que não viu. Pare e ajude o dono a levantá-lo. Não negue a justiça ao pobre em um processo legal. Jamais acuse alguém falsamente. Jamais condene à morte uma pessoa inocente ou íntegra, pois eu nunca declaro inocente aquele que é culpado. Não aceite subornos, pois eles o levam a fazer vista grossa para algo que se pode ver claramente. O suborno faz até o justo distorcer a verdade. Não explore os estrangeiros, vocês sabem o que significa viver em terra estranha, pois foram estrangeiros no Egito. Plantem e colham os produtos da terra por 6 anos, mas no 7º ano, deixem que ela se renove e descanse sem cultivo. Permitam que os pobres do povo colham o que crescer espontaneamente durante esse ano. Deixem o resto para servir de alimento aos animais selvagens. Façam o mesmo com os vinhedos e os olivais. Vocês têm 6 dias da semana para realizar suas tarefas habituais, mas não devem trabalhar no 7º. Desse modo, seu boi e seu jumento descansarão e os escravos e estrangeiros que vivem entre vocês recuperarão as forças. Prestem muita atenção a todas as minhas instruções. Não invoquem o nome de outros deuses, nem mesmo mencionem o nome deles. Claramente é uma extensão dos 10 mandamentos, Então, acho que quando a gente lê os 10 mandamentos, a gente já meio que cantou essa bola. Que lá na frente ele vai dar uma explicada melhor ou especificada maior, Nos 10 mandamentos a gente vê o mandamento lá no 20:16. Não dê falso testemunho quanto o seu próximo. E aqui fala muito sobre isso, Sim. Em especial o cuidado, que você deve ter com o outro, independente do status, independente da situação a qual ele vive, e um clamor pela justiça, Fica muito claro isso, a questão do cuidado, da integridade e justiça. Então até aqui, mais uma questão que a gente falou bastante na última semana e tem falado, acho que vai ser algo que a gente vai acabar repetindo em cada gravação daqui pra frente, essa questão do princípio, sobrepujando a lei, Sim. No sentido de, não é porque é a lei, tem um princípio maior que norteia isso,
Então o cuidado dele, ele aponta bem isso, né? Questão até daquele que é mais pobre, daquele que, mas a maioria... a voz do povo, né? Lembra? O ditado, né? Voz do povo, voz de Deus, né? Sim. Eu era jovem, tinha um pastor conhecido que ele falava... Ele usava o jargão, né? Que é latim, né? Vox Populis, né? Vox Dei. Ele fala Vox Populis, Vox Diabolus. Tem uma música antiga que eu ouvi, acho que é do Maurão. Quando ele era criança, ele visitou a minha igreja, que cantava: a voz do povo é a voz do povo, a voz de Deus é a voz de Deus. É isso aí. Boa. A voz do povo é a voz do povo, a voz de Deus é a voz de Deus. Caminhos diferentes e pensamentos diferentes. A voz do povo não tem nada a ver com a voz de Deus, porque a voz do povo é a voz do povo, a voz de Deus é a voz de Deus. Mas ó, o verso 3 me deu meio que um tiltzinho, a hora que eu tava lendo. Porque você vai lendo e você já imagina a próxima palavra, né? Eu vou ler de novo aqui. E não incline seu testemunho em favor de uma pessoa só porque ela é pobre. Eu já tava lendo rico aqui. Eu falei, opa, esse pobre parece que apareceu do nada aqui. Porque normalmente, pelo menos no nosso cenário brasileiro, né? Não incline a justiça porque ele é rico. Mas aqui não, é tipo, nem o pobre, ele pode ser aquela ideia de, coitadinho e não sei o que, vamos aliviar. Não é pra aliviar nem se ele for pobre, é isso, né? Exato. É porque a questão é quando você às vezes toma uma posição baseada na circunstância. Mas... poxa, ele... sabe, a questão da... é muito comum nos nossos dias, quando você acaba assumindo uma posição baseada nos seus valores, daquelas causas, e você prefere, mas eu vou apoiar aqui mesmo que tá errado, porque se eu apoiar o outro lado, eu tô apoiando uma causa que... sabe, esse tipo de situação, né? Muito comum. É sobre isso que ele tá falando, né? É bem sobre isso. Mas olha que interessante, em um estudo que eu encontrei aqui, o autor do estudo fala assim: na maioria das traduções bíblicas, o texto do versículo 3 adverte a respeito do favorecimento indevido do pobre. Beleza, aí ele continua. Alguns estudiosos discutem se a palavra hebraica correta neste verso deve se referir ao pobre ou ao poderoso. Que coisa. Só que como eu não tenho noção de hebraico, eu não sei se pobre e poderoso tem ali a mesma... grafias próximas e tal, né? Exato, entendeu? Mas aí ele finaliza. Sem dúvida, muitas vezes pode ser mais vantajoso para alguém ser parcial com os ricos e poderosos. No entanto, também é verdade que muitas vezes os ricos e poderosos sempre são vistos como errados, o que nem sempre é o caso. Seja como for, o mandamento divino, em Êxodo 23, estabelece que a justiça não deve ser influenciada pela opinião da maioria, nem pela riqueza ou pobreza. A riqueza ela tá patente no verso 8, né? Não aceite subornos, pois eles o levam a fazer vista grossa para algo que se pode ver claramente. O suborno faz até o justo distorcer a verdade. Esse texto todo tá falando sobre esse negócio da justiça não ser cega, do perigo da justiça não ser cega. E quando a gente fala, eu acho que é legal eu falar isso, porque sempre que eu vi, a justiça é cega, pelo menos deveria ser, eu sempre pensava, sempre quando eu era criança, né? Nossa, mas a justiça não pode ser cega, ela tem que ver o que tá acontecendo pra julgar. Mas a ideia do cego aqui, já que pode ser que tenha alguém que pense como eu pensava quando era criança, né? É que você não pode ver quem você está julgando. Exato. O julgamento tem que ser exatamente o mesmo para as pessoas. Não importa quem ela é, não importa cor, idade, grana, nada. E nós podemos, às vezes, cair nas armadilhas. Você pode cair, ele fala até mais vezes sobre isso aqui no texto, né? Se você olhar bem, você ser tendencioso por aquele que tem poder, porque
porque ele tem poder, porque ele suborna, porque ele pode controlar a situação, é ele que manda, é ele que tem controle e tal. Ou você pode ser tendencioso a simplesmente dar apoio àquele que é mais fraco, pelo simples fato dele ser o mais fraco. Então eu vou torcer por ele, e o texto é muito claro, não, a justiça é a justiça. Ela tem que ser feita independente da questão. Então você tem que ser imparcial mesmo, né, nesse sentido. Prezando pela justiça. E é triste isso, né? Porque nós vivemos numa cultura que parece que isso já... Ou você vai pra um lado ou você vai pro outro, né? Você não pode dizer, não, eu não posso ficar nem com um nem com o outro. Na verdade, assim, eu vivo isso... Eu sou mãe de 2 meninos, mas eles ainda têm uma diferença muito grande. Pra brigar entre eles, Exato. Mas o Benjamin e o filho do Edu, caçula, o Luca... que são primos, Benjamin e Luca, eles têm idade muito próxima, a diferença é de 1 ano. Então, o Luca tem 6 anos atualmente e o Benjamin tem 5. E eles brigam muito. Muito. Por tudo e por nada. E muitas vezes, eu como mãe, eu me vejo falando assim, meu filho, você está... Muitas vezes mesmo, tá, gente? Meu filho, você está errado. O Luca tá certo. E às vezes eu sinto que o Benjamin fala assim, pô, você é minha mãe, sabe? Você tinha que estar aqui do meu lado. Mas é isso, é você saber quando você precisa aplicar a justiça, independente se, no meu caso, é o meu filho ou não. Se tá fazendo uma coisa errada, e ele faz, tá, gente? Ele é um pecadorzinho e ele faz especialista bastante. em pecar isso. Nossa, olha, isso é PhD com 5 anos. Mas acho que você entende bem esses textos, principalmente depois que você passa... Não vou nem falar experimenta a paternidade e maternidade, mas quando você experimenta ter que resolver conflitos de pessoas que você ama, sabe? Ainda que você tá numa bola dividida aí, porque não são os dois que são seus filhos. Acho que é muito mais difícil. Aqui em casa os dois brigam, mas eu posso escolher em quem que eu vou dar bronca, quem que tá certo ou errado, sem ter o custo de ver, ó, eu não tenho autoridade pra dar bronca em um não, só no outro. Isso é ruim. Interessante, eu acabei de pegar um texto cruzado aqui, pra ver no original aqui, Carol. Mas não são diferentes, são termos diferentes. Mas Levíticos 19:15, olha o que diz o verso, acho que ele fica mais completo. Fala assim, quando julgaram alguma causa, não seja injusto. Não favoreça os humildes, nem procure agradar os poderosos. Julgue todas as causas com justiça. Boa. É o que a gente falou aqui, né? Aqui condensou o que nós lemos até. Muito bom. Na primeira parte. Devia ter ido do Levítico antes, dava pra economizar uns minutos aí. Deu uma boa condensada aqui no que tá rolando. Mas é fato. A importância da justiça ser tratada de forma justa. Sim. Sem parcialidade, sem preferências. E até, isso é muito doido, né, pra quem é da área jurídica, né, aquele negócio da jurisprudência, né. Então, às vezes um caso ele é julgado porque outro caso já foi julgado de forma semelhante, então baseia-se nesse caso, já esquece o assunto, já vamos pular. Vamos seguir a isonomia da coisa. E isso, já foi julgado, então, pra que perder tanto tempo pra ver os detalhes desse caso se já teve um igual? Sim. Supondo que ele foi julgado corretamente, é bom. Mas tem esses riscos, né? O verso 7, ele me deu também um tiltzinho, tá? Não sei vocês. Vou ler de novo. Jamais acuse alguém falsamente. Jamais condene à morte uma pessoa inocente ou íntegra, pois eu nunca declaro inocente aquele que é culpado. E eu esperava pois eu nunca declaro culpado aquele que é inocente. Que acho que faria, assim, de imediato mais sentido. Eu até fui olhar com mais cuidado para outras traduções aqui, e eu acho que nelas fica um pouco mais claro do que aqui, mas a ideia é assim, olha, eu vou colocar nomes aqui, tá, para ficar mais didática a coisa. Ó, Edu, não condene à morte uma pessoa inocente como a Carol, que é uma pessoa inocente ou íntegra, pois eu nunca declaro inocente aquele que é culpado. Só que quem que é o culpado nesse caso aqui? É o Edu, que fez a coisa errada. Que declarou errado, exatamente. Então, assim, Edu, você vai se ver comigo se você fizer isso contra um inocente. Ele não tá mais falando da Carol, julgando a Carol. Ele passou a julgar o culpado, que é justamente aquela pessoa que condenou e acusou falsamente. É uma clara apresentação que esse papel, né, de julgar e tratar isso é um papel muito sério, né? Deve ser levado muito a sério. Porque Deus não se escarnece, né? Ele é muito claro nisso. Olha, eu vou julgar um dia.
Vou julgar vocês que estão fazendo de propósito julgamentos errados aí. Exatamente. A gente pulou um pedacinho aqui do boi que é demais, né? Isso aqui parece que é Jesus pulando do Novo Testamento pro meio do texto aqui, falando, olha, você tem que amar o seu inimigo. Cara, natural, né? Ele fala, ó, se você achar um boi, um jumento aí perdido do seu inimigo, não faz vista grossa. Se ele tiver ali caído, não faz de conta que você não viu, que foi a tradução que ele deu aqui, né? Vai ajudar. É o seu inimigo? Mas você é meu, você é de Deus. Então, mesmo sendo seu inimigo, muito mais importante é a sua conduta, a sua índole, e é nela que eu tô preocupado. É muito Jesus falando isso aqui para aqueles que falam que o Novo Testamento é diferente do Velho, que tudo mudou, não isso, que aquilo. Olha aqui, tava aqui já em Êxodo. Exatamente. Eu lembro que uma vez eu assisti um filme, tem as batalhas, era um filme de guerra, então eram 2 exércitos, né, um inimigo do outro, e aí tem o confronto, tem as mortes, papapá, e eu nunca tinha visto isso em nenhum outro lugar. Eu era adolescente também, mas teve uma parte em que falaram assim, ok, agora a gente vai dar uma trégua aqui, a gente vai se respeitar, eu te odeio, tá, mas nesse momento eu não vou erguer minha espada pra você poder pegar os seus mortos, pra você poder sepultá-los. Depois, quando tudo estiver redondinho, bonitinho, a gente volta e termina de se matar, sabe? Existe uma ética ali, né? Então, é isso que eu queria chegar, né? Essa questão da ética, né? Então, é bíblico, gente, entende? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu te odeio, mas tá aqui seu boi, entendeu? Depois a gente continua brigando. Eu lembro de um filme também, não sei qual é, que os 2 exércitos param pra comemorar o Natal. E eles se juntam, comemoram, e aí depois volta cada um pra sua trincheira, sabe? Um negócio meio louco. Olha. E eu lembro também do documentário do Pelé, que parou uma guerra quando ele foi acho que era na África, não era? Que ele foi fazer uma turnê com o Santos lá, e aí pararam pra assistir o jogo do Pelé. E aí depois volta. De fato, os filmes estão corretos aí, né? Foi o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. E era o grande choque que falava, né? O exército guerreando lá e teve suas paradas, né? Pra tirar os seus mortos, recolher os seus mortos, que eram as guerras das trincheiras, né? Mas no Natal, os generais, os reis, os comandantes dos seus devidos países festejavam juntos, uns com os outros. A vida, olha que bonito. E ó... Eu não acho bonito, é pior. Lembra o que a gente comemora no Natal, hein, ó? Não foi só o Pelé que parou guerras, foi o próprio Jesus. Nascimento de Cristo. Olha só, os czares, o rei, né, não era a rainha Elizabeth ainda, era o rei, né, era o tio. Os outros lá, dos outros países da Europa, se juntavam pra festejar. Os nobres, né, festejavam e festavam juntos. Mas os soldados estavam entrincheirados lá. Passou o período, a volta agora à guerra. Mas eram essa questão, né, do respeito, né, das leis de guerra. Inclusive, até sempre houve isso, né, acabava-se uma guerra, aí começava aqueles julgamentos, né, de crimes de guerra, né. Quem não respeitou as regras. Isso, dos crimes de guerra. Então, isso sempre foi muito comum no contexto das guerras, né. Se entregou, não pode matar, tinha uns esquemas assim, não é? Sim. Várias regrinhas que eram apontadas lá. Isso aí se encaixa muito bem aqui. E aqui, em especial, também no 9, a questão do estrangeiro, né? Como isso é algo que traz, né? O povo torce o nariz, né? E aqui ele tá apontando para os judeus. Vocês não podem esquecer disso. Vocês já foram estrangeiros, já foram escravos lá fora. Pois é. Já foram estrangeiros em terra estranha, né? Olha, vou te contar, né? A memória da galera é curta mesmo, né? Bastante. É um pouco estranho pra mim aparecer esse 9 dos estrangeiros, porque, enfim, eles vão, no fim do capítulo de hoje mesmo, vai mencionar, eles vão entrar, não vão entrar na Terra Prometida, né, mas vai ser dito de quando eles entrarem, expulsar todo mundo, matar todo mundo. Se bem que lá não são estrangeiros, né, eles são os donos da Terra, quem são os estrangeiros chegando são eles mesmos aqui. Pois é. Mas eu entendo, e essa ideia de cuidar dos estrangeiros, ela já apareceu pelo menos umas 2, 3 vezes aqui no Êxodo, Sim. né? Sempre remetendo a essa coisa de vocês foram estrangeiros no Egito, então nunca se esqueçam disso. Sempre remetendo à ideia de preservar as pessoas mais fragilizadas, no caso aqui os estrangeiros. Eles vão ter algum benefício nessa repetição, mais uma vez aqui uma repetição do Decálogo,
o sábado, no caso, a partir do 10, né? Uhum. E um sábado até um pouco diferente, porque ele fala no 12, né? Vocês têm 6 dias da semana para realizar suas tarefas habituais, enfim, apresenta o sábado certinho, como já tinha sido apresentado antes. Mas no 10 ele fala sobre um sábado, entre aspas, aqui um sábado de anos. Então a Terra para por um ano inteiro, a cada 6 anos, 6 anos de plantio e 1 ano parada. E é interessante a motivação disso, né? Não é só um descanso, como é o objetivo do Shabá normal, né? Mas um descanso para a terra aqui, mas um cuidado para os pobres, para que eles tenham o que colher aí, ó. Não fica só deixando a terra cercada, descansando para ela renovar seus nutrientes e tudo, mas permitam que os pobres do povo colham o que crescer espontaneamente durante esse ano. Eu acho tão legal isso, cara. Porque a gente começou falando, não é esquerda e direita, sabe? O cristianismo eu acho que tá muito fora dessa disputa política que a gente vive no Brasil ou qualquer outro contexto que sempre existiu e sempre acho que vai existir. O cristianismo, e quando eu falo cristianismo eu tô falando de nós cristãos, a gente tem que viver meio que fora dessa realidade. De um lado, pensando nos princípios de Cristo, nesse de cuidado do fragilizado, o cuidado do povo, o cuidado de quem precisa. Então, assim, não são pautas só de uma linha política. É uma pauta que extrapola tudo isso. Uma pauta bíblica. Sim, é verdade. Exatamente. Eu digo que nem é ficar de fora, é ficar totalmente de fora. Porque, no fim das contas, as ideologias, elas precisam se render ao senhorio de Cristo. E no fim das contas, as ideologias humanas, elas sempre vão se apartar de Cristo. Sim. Então, quando a gente começa a abraçar certas ideologias, a gente vai ter que abrir mão de muita coisa que no caminho do evangelho é impossível abrir mão. Se eu abraçar qualquer um dos dois lados, só nessa parte da justiça que a gente abriu o episódio falando, a gente já vai se comprometer. Já se compromete. Porque vai querer defender o meu lado e atacar o outro. Não é isso que a Bíblia fala. Exato, já que você tocou nesse assunto, né? Eu tô pregando uma série. Uma série não televisiva, tá? O Edu é pastor e tá uma série de pregações, é isso, né, Edu? Isso. E o que acontece? Essa série eu tô tratando de 3 maus que acometem a igreja nos nossos dias, né? E ela sai de um artigo de um jornalista do New York Times e ele traz uma ideia, né? Um conceito sobre que no passado tinha aquela ideia, né, que o problema da igreja era o liberalismo, né, falava-se muito disso há 30, 40 anos, que o problema da igreja vai ser o liberalismo teológico, está afundando a igreja, e ele aponta, Hosdowd, ele aponta de outra forma, ele fala que o problema da igreja hoje está de dentro, daí ele aponta 3 teologias problemáticas, ele fala da teologia da prosperidade, ele é americano, gente, mas... se ele conhecesse a nossa teologia da prosperidade, ele se assustaria mais ainda, porque acho que o Brasil é terra fértil para isso. Sim. Né? Não dá nem para imaginar o que é a teologia da prosperidade, nem eles lá olhando aqui. Tá? O nosso nível se eleva quando se fala em teologia da prosperidade. Fácil. Por mais que lá tenha essa linha, mas chegou aqui do Brasil e ela tomou uma outra proporção. O Brasil não é para amadores. Tem a teologia da autoajuda, ele aponta também como um dos maus, que talvez alguns vão dizer que é a teologia da prosperidade 2.0, né? E isso sim é muito forte lá e chegou muito forte aqui também, né? Mas lá isso já era muito, muito forte. E ele vai falar de uma coisa que não estou tratando na série, eu mudei um pouco o foco, mas ele fala do nacionalismo cristão. Por que eu não estou entrando nisso na série? Porque eu quero tratar isso com mais profundidade, porque o Brasil abraçou essa ideia desse nacionalismo cristão americano, mas de uma forma extremamente frágil. Já é frágil lá, mas se tornou mais frágil aqui, porque lá, quando você fala de nacionalismo, faz muito sentido para o americano. O americano põe bandeira na porta de casa, o americano tem isso muito forte na questão do seu país, é da cultura. Essa não é a cultura do brasileiro. O brasileiro mal sabe cantar o hino nacional. O brasileiro foge do exército, faz tudo isso aí. Exatamente. O brasileiro mal entende como rolou todo o processo de um país que foi invadido pelos portugueses. Num certo momento, teve que fazer um acordo com os espanhóis para se manter. Depois, os holandeses chegaram, fizeram mais um acordo, ficaram com as praias do Nordeste por 70 anos. Depois devolveram. E aquela ruptura com Portugal para virar república, que meio é uma briga política ali, porque o cara ia voltar pra Portugal sem ele nem beira.
Você percebe, né? E o brasileiro não é muito inteirado nisso, pra falar de nacionalismo, né? A nossa república nasce com um acordo, um bando de acordo lá entre, uma parte vai ficar com a turma de Minas, outra parte aqui de São Paulo, vamos segurar um tempo aqui, poder político, e assim se vai até hoje. Uhum. Não necessariamente São Paulo e Minas, né? É o puxadinho brasileiro, né? Desde o começo. Mas continua assim até hoje. A questão da escravidão, porque o Brasil não é um país assim. Gente, o Brasil foi o último país do Ocidente a assinar a questão da escravidão, a Lei Áurea. E diga-se de passagem, não foi porque a nossa princesa se ficou tocada com isso, foi puramente implicação política, embargo comercial, porque não fazia sentido para eles abrirem mão do que eles tinham. Sim. E aí, esse ideal de nacionalismo cristão americano, porque na ideia do americano, vou explicar o nacionalismo cristão americano, é que a América é o grande protetor dos valores e princípios cristãos no mundo, e ela tem que preservar isso por meio das suas guerras, das suas cruzadas, por meio do seu controle comercial no mundo, por meio das suas missões. Eles falam desse jeito, tá? Crentes, tá? Por meio de ação política. E esse modelinho chegou aqui no Brasil nos últimos anos. E com um viés assim que, gente, não faz nenhum sentido. Não faz sentido algum. E virou essa polarização louca que nós estamos vivendo hoje. E novamente, deixa eu levantar minha bandeira aqui. A minha bandeira é a bandeira de Cristo. Eu não apoio nem direita e nem esquerda, categoricamente. Nenhum nem outro. Eu acho que a gente se perde fácil para um lado ou para o outro. Sim, e levantou-se um ideal aqui no Brasil terrível dessa ideia de nacionalismo cristão. Que eu sou a favor da família, de Deus primeiro. Aquele discurso, tá? Desculpa, gente, não é discurso cristão. É um engodo, é uma armadilha. Por isso que eu até não quis tratar sobre isso. Eu quero tratar com mais cuidado na frente. Porque hoje, se você fala, eu penso A, quem pensa B fala A, então você é não B. Você fala, eu penso B, não, é não A. Você não tem nenhuma opção, assim, de argumentar nada, porque as pessoas rotulam você de todos os jeitos pelo contrário, sabe? E às vezes você nem fala o que pensa e as pessoas então. já te colocam numa caixinha. Exato. Isso faz mal pro Brasil, mano. É terrível. E assim, o Brasil, eu digo categoricamente, até na questão teológica, nós importamos muita coisa de fora na questão teológica e deixamos de experimentar ou de aprender ou de aprofundar numa teologia puramente brasileira. Que entende a cultura, que dialoga com a cultura. E quando eu falo dialogar com a cultura, não é abrir mão dos seus valores. Eu entendo que o princípio bíblico é a teologia, a base teológica que você preserva e não abre mão, mas sem perder o contato com a cultura. E muito do que nós temos no contexto de igreja é muito de fora, né? É muito europeu, é muito norte-americano. Temos muito a agradecer pelas ações deles, pelos trabalhos deles, é verdade, claro. Mas tem muito ainda deles aí que não fala a nossa língua, que não tem sentido pra nós. A gente não cria uma identidade nossa, né? A gente é um balaio de gato de coisa importada. Isso. E o povo leva isso com unhas e dentes, né? Daí é importante ter esse cuidado pra não cair em armadilhas assim. E a gente, como cristão, tomar um cuidado, porque dentro das nossas igrejas locais, tem pessoas que pensam dos dois lados, e elas têm que conviver, não só conviver, mas elas têm que ter comunhão, e a gente tem que dar um jeito disso funcionar. E o único jeito de fazer isso funcionar é abandonar as duas, eu vou pôr entre aspas aqui, né, que é quase isso, as duas teologias aí, e seguir uma teologia cristã. Sim. É quase isso mesmo. Eu diria que o texto principal que se esquece de olhar está no apóstolo Paulo, quando ele fala que a nossa cidadania está nos céus. A gente não é brasileiro em primeira instância, nós somos cidadãos dos céus. E isso muda tudo, porque a partir do momento que eu entendo que o meu compromisso, uma vez em Cristo Jesus, é com o reino e os valores do reino, eu sou estrangeiro aqui. Exatamente. Eu sou estrangeiro nessa terra. E aí toma cuidado, porque a gente tem que cuidar dos estrangeiros aqui, porque um dia a gente foi. Exatamente, é bem isso. Captou a mensagem. Eu só não queria virar o bloco sem mencionar o verso 13 aqui. Prestem muita atenção a todas as minhas instruções. Não invoquem o nome de outros deuses, nem mesmo mencionem o nome deles.
Isso não precisa nem falar, que já falou 700 mil vezes na Bíblia, né? E vai falar, né? É, exato. Esse zelo que Deus tem no seu nome, em preservar, olha, Deus é só um. Sou só eu que sou Deus aqui. Então, é interessante, nem invoquem o nome, nem mesmo mencionem o nome deles. Eu li um artigo num comentarista que eu achei bem interessante. Ele defende a tese de que aqui está implícito até a proibição do casamento misto. Porque nos casamentos, no documento dos casamentos na época, existia um trecho desse documento que fazia menção aos algum tipo de deidade lá, algum tipo de Deus, como se ele estivesse abençoando ou qualquer coisa desse tipo assim, aquela união. E aí, se você não pode nem mencionar o nome deles, um contrato desse tipo não poderia ser redigido. Aí eu falei, que legal. Interessante, hein? Nunca tinha ouvido. Muito interessante. Pois é. Uma coisa interessante, a gente já passou também, mas bem por cima, a questão que você falou do ano, o 7º ano, né? Sem cultivo. Existe até, não é tecnologias, deixa eu usar um melhor termo aqui, de plantio, formas de plantio, até usadas aqui no Brasil, inclusive, que usa isso. Creio que vem de uma cultura judaica, que o agricultor divide a terra que ele tem em 7 e ele planta 6 e deixa uma descansando. Ele faz um rodízio. Que a terra se recompõe, né? Senão você exaure a terra, né? Ele faz um rodízio e eles comprovam por A mais B que esse modelo de cultivo produz mais. No fim das contas, eles vão produzir mais. Olha só, a Bíblia também é ciência. Ela não explica, mas ela dá a fórmula, dá a receita. Exato, exatamente. É o cuidado com a terra, porque você vai viver dela, então. E nós vemos uma cultura que destrói. Não dá mais nada? Vamos sair, vamos pra lá, vamos pra outro lugar. Até os animais selvagens, eles são mencionados aqui. Não são só os pobres, não, que tem que colher durante o serão. É um alimento pros animais selvagens também. Sim. Esse cuidado que Deus tem por tudo, né? Por toda a sua criação. Exato. Vamos pro bloco 2? Bora! Então, Dona Carol, do 14 até o 19. Isso aí, vamos falar de festa. Bora lá. A cada ano, celebrem 3 festas em minha honra. Primeiro, celebrem a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias, o pão que vocês comerem será preparado sem fermento, conforme eu lhes ordenei. Celebrem essa festa anualmente no tempo determinado, no mês de Abibe, pois é o aniversário de sua partida do Egito. Ninguém deve se apresentar diante de mim de mãos vazias. Celebrem também a festa da colheita, quando me trarão os primeiros frutos de suas colheitas. Por fim, celebrem a festa da última colheita no final da safra, quando tiverem colhido todos os produtos de seus campos. A cada ano, nessas 3 ocasiões, todos os homens de Israel devem comparecer diante do soberano, o Senhor. Não ofereçam o sangue de meus sacrifícios com pão que contenha fermento, e não guardem até a manhã seguinte a gordura das ofertas da festa. Quando fizerem a colheita, levem à casa do Senhor, seu Deus, o melhor de seus primeiros frutos. Não cozinhe o cabrito no leite da mãe dele. Tem uma coisa que eu acho que o povo de Israel faz, e de um modo geral, o povo de Deus faz, é saber comemorar, sabe? Festejar, né? É. Esse o brasileiro aprendeu bem. Isso a gente aprendeu bem, né? E aqui tem uma grande coisa que quando a gente falou, né, da importação da nossa forma de adorar, da nossa teologia, daí você percebe já uma diferença mesmo, né? Porque o brasileiro sabe festejar mesmo muito bem, mas nós fomos, teologicamente falando, culturalmente, muito podados no que diz respeito a celebrar. Até celebrar nosso Deus mesmo. Você vê um povo aqui que celebrava Deus. E nós vemos esse nosso resquício dessa cultura europeia, né? Que tinha que ser aquele negócio muito quadradinho. Resquício daquele período, né? Da Era das Trevas, depois né? Que você tinha que entrar no templo, tudo estava escuro, aquele medo, né? Isso se levou para a forma de adorar também. E se trouxe para cá, né? Porque assim, o brasileiro é muito festeiro mesmo. E falou, não, isso não pode.
Isso tá errado. É. Não pode ser assim. E a Bíblia vai ao contrário. O Thanksgiving não pega aqui no Brasil, né? É. E eu acho tão legal esse feriado, essa comemoração. É. Eu acho que vale a gente mencionar as festas aqui, né? Sim. A primeira, essa festa dos pães sem fermento, eles estão comemorando a saída do Egito, é basicamente colado ali na Páscoa. Isso. Depois de 7 semanas, eles têm a festa das colheitas. Então 7 vezes 7 é 49, que é, ó, Pentecostes 50 aí, ó, penta. É. Ó, Ó, falei, tá vendo? depois de 50 dias dessa festa, que é o início das colheitas, né? Chama Festa das Colheitas, virou Pentecostes o nome mais lá na frente no Novo Testamento e tal. Uhum. E aí depois a festa da última colheita, isso vai ser chamado de Festa das Cabanas também. Ou do tabernáculos, né? Ou dos tabernáculos, Sucote. que é o encerramento da coisa toda. Sim. Então, se a gente for pegar aqui, no ano, ela é até que bem distribuída, porque a impressão que dá é que eles estão o tempo todo em festa, né? E aí, que hora que trabalha. Inclusive, eu tava pensando sobre a questão agrícola mesmo. Nesse domingo, a gente estava na EBD e o pastor que deu a aula, ele estava falando sobre a parábola das vinhas, dos trabalhadores na vinha, que são contratados e tudo. E uma das coisas que ele falou era da urgência de fazer a colheita logo. Porque vai chegar as chuvas e se a chuva chegar e não tiver feito a colheita logo, você perde muito, assim, ou quase tudo que você fez. Eu fui estudar esse texto com isso na mente, porque acabei de ouvir. E aí eu fiquei pensando, cara, parar pra fazer uma festa no início das colheitas, quando você tá naquela urgência de fazer aquela coisa toda, o que pra mim deixou a coisa um pouco mais intensa ainda, no sentido de que, olha, é mais forte ainda eu parar pra comemorar Deus no momento em que eu tô mais preocupado em fazer o meu trabalho, porque senão vai dar ruim, sabe? E eu achei muito bom isso, porque mostra pra nós nos dias de hoje que a gente tem que celebrar Deus mesmo quando a gente tá muito ocupado, ou quando o mundo tá caindo na nossa cabeça, sabe? Ou parar, vamos prestar atenção em Deus, vamos celebrar. É algo que a gente precisa criar algum tipo de mecanismo pra fazer de fato isso e relembrar que, olha, no fim das contas não é o nosso esforço que nos dá as coisas, é o próprio Deus que faz isso. Bem interessante porque ele vem falando sobre o cuidado da justiça, do pobre, tal. Depois ele fala do estrangeiro, vem aqui falar da questão dos sábados. Cuidado de Deus, ele volta para as festas, né? E tem um detalhe, por exemplo, a festa das primícias aqui, da colheita. O senhor da casa, você vai ver isso no Deuteronômio, ele fazia festa, mas a festa não era para ele. E é um detalhe muito legal. E tá no livro do pastor Pedro Evaristo. Eu comentei sobre esse livro na última gravação. Nosso encontro, sim. a última gravação, né? Os Invisíveis da Terra. O que acontece na festa? A festa era feita, o senhor da casa, da fazenda, ele abria, tinha colheita, ele fazia um banquete e ele chamava o povo para comer. Chamava o povo para celebrar. Então aquelas pessoas que estavam dentro do poder dele, que serviam, que trabalhavam para ele, e aqueles estrangeiros que estavam lá, que podiam colher, lembra o que acontece com Ruth? Sim. Estão lá recolhendo, né? Eles deixavam. Não era aquela ideia de, como é hoje, né, na plantação, você tem que tirar tudo, né? Você arranca tudo porque tem que ver quanto que vai dar. Não, eles iam tirando, eles deixavam um pouco pelo caminho. Por quê? Porque as pessoas, na lei ensinava que as pessoas, o miserável podia fazer o quê? No final, passava os trabalhadores, ele podia lá pegar as sobras. Assim, que foi o que aconteceu com Ruth, né? Foi, Isso, exato. e lembra que ele falava? Joga um pouquinho mais, deixa um pouco mais pra elas. Não colhe as beiras do seu campo, esse tipo de coisa. Isso. Então tinha esse cuidado com eles para que eles pudessem entrar lá e pegar as sobras. E na festa das colheitas, o que acontecia? O senhor abria a fazenda, fazia uma grande festa, só que quem participava de verdade na festa eram essas pessoas. Que legal. Aí, novamente, como você falou, a questão da pressa, mas ao mesmo tempo ele tá dizendo assim, quem é que deu tudo isso? Pois é. Quem é que vai preservar? É Deus, então tem que aprender a ser generoso. E é interessante que a comemoração é no início e no final. Isso. Você vê aí um princípio de generosidade incrível, lindo. E de gratidão. Sim. Por tudo. Assim, se não tem aquele ano, aquele ciclo da terra lá, você tá na roça. Exatamente. Agora, tem uma coisa interessante aqui, no verso 17. A cada ano, nessas 3 ocasiões, todos os homens de Israel devem comparecer diante do soberano Senhor.
Quando essa lei está sendo dada, o povo está lá no deserto, morando em tendas, enfim, eles vão começar a peregrinar. Então tá todo mundo morando pertinho, é muito fácil juntar todo mundo lá para adorar a Deus num único lugar. Só que isso aqui é uma lei que vai servir para quando eles chegarem na Terra Prometida. E aí eles vão estar distribuídos e vai ter um templo, né, um local central lá em Jerusalém. E essas festas vão ter que acontecer lá no templo, não é? Isso. E as pessoas vão ter que se deslocar. Então acho que é um jeito até do próprio Deus preservar o povo desse negócio de ficar construindo altares, à torta direito. Enfim, o povo vai acabar caindo nisso. Sim, mas é um jeito de tentar preservar uma unidade de adoração num local único, todos juntos. E também tem um outro princípio aí, dentro da ordenança aqui, né? É nesse momento que o povo leva seus dízimos pro templo. É nesse período que eles estão levando as suas ofertas pro templo, para ter mantimento no templo, para ter provisão no templo, para cuidar da viúva, do estrangeiro, do oprimido, dos sacerdotes. Que legal, eu não tinha pensado nisso, é verdade. Sim, sim. Essa cultura da generosidade, ela é muito incutida aqui, muito ensinada, muito clara aqui, né? O que você falou tá no verso 19, né? Quando fizer a colheita, levem à casa do Senhor, seu Deus, o melhor de seus primeiros frutos. Sim. É essa ideia de oferecer a Deus os dízimos. Aqui não estamos falando de dinheiro espécie, né? Estamos falando de valores que eram a colheita deles ali, enfim. E vocês sabem por que não podia cozinhar? Vocês devem saber, mas deixa eu contar. Conta. E você, querido ouvinte, sabe por que não deveria cozinhar o cabrito no leite da sua própria mãe? Por quê, Carol? Bom, de acordo com os meus estudos, os povos pagãos, eles pegavam o leite da cabrita, né? Ferviam ou cozinhavam o animal ali, né? O cabrito, né? Por assim dizer. Carne, né? Exato, a carne. E depois eles faziam uma oferta. Na verdade, era um ritual que eles faziam de derramar esse leite na terra, nas árvores, para que toda a próxima colheita, os próximos frutos, eles fossem dedicados aos seus deuses pagãos. Então é por isso que Deus falou que não podia fazer isso, tá bom? Porque se mistura com a ideia de cultos a deuses pagãos, é isso? Exato, aí ó, faltou só a conclusão. Não, mas ficou implícito, tá certo. Por isso que o Big Mac em Israel não tem o queijo. Isso. Não só isso, cara, quando eu fui em Israel, a gente falou acho que em Gênesis isso. Por causa do legalismo em cima dessa lei, as lixeiras, você não pode jogar papel de sorvete numa que você comeu um shawarma, por exemplo, que é um bife empanado lá. Uhum. Porque quem disse que o leite do seu sorvete não pode ser o leite da mãe do cabrito que serviu de carne pra fazer o bife? Então não pode jogar no mesmo lixo. Não dá pra fazer um churrasco e comer um queijo coalho junto ali. Não dá. Olha aí. Mas é por causa dessa lei Pecado aqui. grave. Porque tem um risco, por menor que seja, de você misturar. E olha, não é nem cozinhar aqui, hein, que o texto tá dizendo. Uhum. De eu misturar o leite da mãe com a carne do filhote. Olha que loucura, onde chega o legalismo, né? Nunca convide um judeu, então, pra comer como que é o nome lá? Aquela carne com queijo em cima lá? Parmegiana, né? Parmegiana. Nunca... Não, a gente levou bronca na praça de alimentação, porque foi jogar um palito do sorvete com o papel do sorvete. Não, o cara veio, não pode jogar aqui, não pode jogar. Por quê? Assim, demorou muito pra gente entender, mas não é pra pôr no lixo, sabe? Eu não posso jogar no chão. Né? Como assim? Não, mas não esse bem lixo. assim. Uhum. As lojas, elas não podem vender lá. Se você vende sorvete numa loja, isso aí dentro da Jerusalém antiga, né? Antiga não de tempos atrás, é porque tem o Jerusalém lá, a parte antiga da cidade e a parte nova. A gente tava passeando nas partes antigas. E as lojas lá, elas precisam de uma autorização dos rabinos pra funcionar e tudo. Lá, se você vende sorvete, você não pode vender nada derivado da carne e vice-versa. Então, às vezes, o cara tem duas lojas, uma do lado da outra, separando um muro, é o mesmo dono, é o mesmo tudo. Só que desse lado eu vendo os derivados do leite e do outro lado eu vendo os derivados da carne. É, muito doido. Olha como isso é forte, né? Não só lá, né? A Carol tava ano passado, né, cara? Em Nova York, né? Uhum. E ela ia comprar meu iPad, né? Eu troquei o iPad e falei, compra pra mim. E assim, lá tem muita promoção, né? Então você fica de olho, né? Eu ficava nos sites lá, né? Um dia tinha promoção no Walmart. No outro era no Best Buy. Eu ficava lá de olho, né? Carol, tá com promoção em tal lugar. Aí nessa, né? Porque é mais barato que comprar na Apple. Olha só, bem mais barato. Que coisa, hein?
E aí eu pesquisando, eu achei um local com preço bom. Falei, olha, tá com R$100, $100 de desconto. Acho que foi o melhor local, né? E eu falando com a Carol, era sexta-feira, Carol, esse lugar aqui é legal, ó, pode ir nesse lugar, mandei o endereço, tava perto do hotel que eles estavam, acho que esse lugar vai ser legal. Tá pertinho, a gente vai lá daqui a 20 minutos. Eles foram no fim da tarde de sexta, né? Deu ruim. Deu ruim. Por quê? Era uma loja de judeu. 6 da tarde fechou, agora só no domingo. Exatamente. Daí, depois eu fui olhar no site, falou, tá fechado. Eu falei, como assim? Daí eu fui olhar no site, daí tava lá as informações, só abriremos no domingo. Deu a loja de judeu. Pois é. Mas deu certo. E desse jeito. Loja de judeu. Não, eles são bem rígidos com isso mesmo. Sim, bastante. É isso, né? Esse bloco foi rapidinho. Vamos para o último? Bora. Vamos lá. Então, Edu, do 20 até o finalzinho aí, até o 33. Vejam, eu enviarei um anjo à sua frente para protegê-los ao longo da jornada e conduzi-los em segurança ao lugar que preparei. Prestem muita atenção nele e obedeçam às suas instruções. Não se rebelem contra ele, pois é meu representante e não perdoará a sua rebeldia. Mas se tiverem o cuidado de lhe obedecer e de seguir todas as minhas instruções, serei inimigo de seus inimigos e farei oposição aos que se opuserem a vocês. Meu anjo irá à sua frente e os conduzirá à terra dos amorreus, hititas, ferezeus, cananeus, heveus e jebuseus, e eu destruirei todas essas nações. Não adorem seus deuses, nem sirvam de maneira alguma, e nem sequer imitem suas práticas. Antes, destruam-nas completamente e despedacem suas colunas sagradas. Sirvam somente ao Senhor, seu Deus, e eu os abençoarei com alimento e água e os protegerei de doenças. Em sua terra, nenhuma grávida sofrerá aborto e nenhuma mulher será estéril. Eu lhes darei vida longa e plena. Enviarei pavor à sua frente e criarei pânico entre os povos cujas terras vocês invadirem. Farei todos os seus inimigos darem meia volta e fugirem. Sim, enviarei terror diante de vocês para expulsar os heveus, os cananeus e os hititas, mas não expulsarei num só ano, pois a terra ficaria deserta e os animais se multiplicariam e se tornariam uma ameaça para vocês. Eu os expulsarei aos poucos, até que sua população tenha aumentado o suficiente para tomar posse da terra. Estabelecerei os limites do seu território, desde o Mar Vermelho até o Mar Mediterrâneo e do deserto do leste até o rio Eufrates. Entregarei em suas mãos os povos que hoje vivem na terra e os expulsarei de diante de vocês. Não façam tratados com eles, nem com seus deuses. Esses povos não devem habitar em sua terra, pois os fariam pecar contra mim. Se vocês servirem aos deuses deles, cairão na armadilha da idolatria. Antes da gente começar a falar sobre esse pedaço, eu tenho lido um livro sobre maternidade. O título é Não Me Faça Contar Até 3. Nele, a autora ela fala sobre essa questão, quando você vai tratar o coração da criança. E que muitas vezes, nós, enquanto filhos, deixamos de fazer muitas coisas. E aí, pensa no que você quiser, tá? De errado. Não porque a gente achava que era certo ou errado, mas por medo da punição que os nossos pais podiam nos dar. Vamos trazer isso agora para esse texto. Eu tenho absoluta certeza que quando Deus dá essas instruções para o povo de Israel, não é com o dedo ameaçador, falando, olha, se vocês não fizerem isso, vocês vão ser punidos. Mas eu acho que Deus, e é pelo menos no que eu acredito, ele queria que o coração do povo tivesse tanto amor por ele, que falasse assim, poxa, olha, Deus é tão bom com a gente, ele nos trata tão bem, ele cuida tão bem de nós, por que a gente não pode dar de volta o que lhe pertence, né? Mas, como filhos rebeldes, ele como um pai justo, ele teve que dar essa bronquinha, ó, se você não fizer isso, vai acontecer isso, entendeu? Então presta atenção.
meio que esperando, claro que eu vou te servir, Deus. Você faz tudo por nós. Só que não, né? Não fazem isso. Pois é. É Ginger Plowman. É Ginger, né? Ginger. O nome da autora do livro. Ah, nossa, agora só que ligou os pontos. Eu falei, o que o Edu tá falando? Muito bem. Então, livro da Ginger aí, Não Me Faça Contar Até 3, é isso, Carol? Isso, Não Me Faça Contar. É um livro muito bom sobre educação de filhos, tá? Que legal. Fica a dica aí de livro bom, então. Edu, esse anjo aqui é Jesus pré-encarnado? Eu creio que não. Esse não. Eu vi muita gente falando que é, viu? É, e eu também. não sei, assim, lendo só, eu acho que não. Eu acho que é só um anjo. Mas eu vi gente boa falando aí que é uma pré-encarnação de Cristo e tal, mas em todas elas que eu li, eu achei meio que forçada de barra. É. Mas é muito interessante, porque quando a gente quando a gente lê a Bíblia e tudo, e na escola bíblica, meio que todo mundo que cresceu em igreja tem as histórias meio que na cabeça, dos heróis da Bíblia e tudo mais. Sim. Mas eu não me lembrava de que, olha, andava um anjo de verdade na frente guiando eles. Não é um negócio que todo mundo fala por aí, não, mas é isso que tá dizendo o texto, né? Pois é. E olha só como é interessante, né? Domingo eu preguei a segunda mensagem da série e eu entrei no 33. Capítulo 33 aqui de Êxodo. Foi o nosso finalzinho, a aplicação da mensagem, né? Que eu falei sobre a teologia da prosperidade, né? Uhum. Tratei sobre Jó, mas no final eu tive que vir aqui em Êxodo 33. E o que acontece? Deus tá meio irritado, porque aqui ele fala sobre isso. Então dá pra falar, lá a gente vai falar de novo. Ele fala que o anjo iria na frente pra conduzi-los na jornada, pra protegê-los e tal. E a gente vai ver que o povo vai dar umas presepadas com Deus aqui no caminho. E vai dar várias, né? Com o anjo parado ali na frente, mano. Com o anjo na frente. Nossa, mano, é tipo, uma coisa é você desobedecer seu pai escondido, a outra é na cara do gol ali, meu. Exato. E aí, no 33 é muito louco, porque assim, Deus fala assim, faz o seguinte, vamos fazer um acordo. E pra vocês entenderem o plano de fundo, o livro de Jó é um baita tapa na cara contra a teologia da prosperidade, porque fala, olha, como é possível não pecar, não amaldiçoar Deus, não praguejar contra Deus diante de tanta calamidade como Jó vive. Uhum. Daí eu dei alguns fatores, né, alguns argumentos, trouxe alguns argumentos mostrando que é possível sim, baseado em como Jó agiu. Uhum. Mas aqui tem um exemplo. Essa questão é, a teologia da prosperidade busca, ela quer o que Deus pode oferecer, mas não quer Deus no fim das contas, quer o que Deus oferece. Sim. É, o que fizeram a multidão com Jesus. Isso. Quero peixe, quero pão. Quero peixe, quero pão, mas não quero. Quero o custo de ser cristão, não. Pois é. E tá rolando aqui no meio do caminho, eles estão vendo que quando eles aprontam, Deus pune. Deus dá uma cintada neles. A gente vê isso acontecendo no deserto. E no 33, eu creio que é Deus tá tratando também com o coração de Moisés, tratando com o povo. Não é um teste, né? Mas trabalhando, Deus fala assim, vamos fazer o seguinte, vou fazer um briefing aqui do 33. Resuminho. Vocês vão entrar na terra, o anjo vai na frente, vocês vão conquistar tudo, vai dar tudo certo, vocês vão chegar, vai ser tudo bom, eu vou proteger e vocês vão conseguir o que vocês querem. Mas eu não vou com vocês. Faz por conta. Eu não vou com vocês. Vocês vão por conta, eu vou proteger. Só que no 23 aqui, depois de apresentar o anjo que vai conduzir tudo, ele fala, e eu destruirei todas essas nações. Então é Deus falando, ó, nem é trabalho de vocês a conquista é por minha conta. Exato. E aí, lá na frente, ela tá condicionada à obediência e tudo, né? Tá muito claro no texto aqui. Lá na frente, pelo que você tá falando, é isso que Deus vai tirar, né? Tanto que eu acho que essas fronteiras, eu não estudei a fundo, tá? Mas elas me parecem muito maiores do que, de fato, Israel já conquistou na história, viu? Eu não lembro Nunca. de ter ido até o Eufrates ali, um território de Israel. Não, eles nunca chegaram a ter isso. Nem com Salomão no poder, que foi o maior espaço de terra que eles tiveram acesso, né? Eles conseguiram. Nunca. Ou seja, isso é uma profecia milenar? Messiânica, é milenar, pro milênio. Ó, que ainda vai acontecer, então. O pacto da terra só vai acontecer lá no milênio. E olha como é muito louco o que tá acontecendo aqui. Daí Deus fala, mas eu não vou com vocês. Sabe por quê? Porque vocês são rebeldes. Vocês são tão difícil que eu vou acabar destruindo vocês. O finzinho desse capítulo fala isso. Se vocês servirem a outros deuses, cairão na armadilha da idolatria. Caíram. Êxodo 33:3, ele fala, eu, porém, não irei com vocês, porque vocês são um povo obstinado e eu poderia destruir vocês no caminho.
Aí Moisés volta, conversa com o povo entra em clamor, o povo chora, o povo fica amargo. E no 15, Moisés vai conversar de novo com Deus. E Moisés responde, é incrível isso, porque você fala assim, que povo duro, mas olha o que ele responde. Se não fores conosco, não nos faça sair daqui. Olha isso. Moisés, ele tinha a noção do que era perder isso. Eu acho que o povo também, né? Ou igual os filhos, pra usar a ilustração que a Carol usou. A hora que o pai fala, não quero mais saber, sabe? Uma coisa besta, ó. Só pra vocês... Acho que fica uma ilustração bem, assim, muito reduzida do todo, tá? O Daniel, meu pequeno, ele fica chorando por qualquer brincadeira que eu faço. E aí, recentemente, eu falei, Dani, você prefere ter um pai que não brinca, que é sempre sério? Eu vou fazer isso. E sabe, pra ele perder o pai brincalhão foi algo muito sério. Ele falou, não, pediu desculpa e tudo. É uma luta que ele tem, porque ele ainda chora por brincadeiras bobas, assim, que a gente faz com ele, piadas e tudo. E, enfim, ele tá crescendo, tá aprendendo como é a vida. Mas o que eu queria destacar é justamente isso. O fato dele perder um negócio que ele até acha ruim, em um certo sentido hoje. Como é o meu pai, não, fica, pode brincar, eu que tô errado, sabe? É meio que isso, né? Que o povo tá perdendo Deus, tá perdendo. De novo, eles estão com um anjo visível andando, falando, é por aqui, não é por ali. Eu que vou lutar, eu que vou à frente, eu que sou a espada que tá na frente. Você vai tirar isso do povo? O povo vai falar, como Moisés falou, não, eu prefiro não ter ido. Mas o louco é que no texto lá, Deus fala, eu vou continuar, vou mandar o anjo ainda, por isso que eu digo que não é o anjo do Senhor. Ele fala, ó, vou manter o anjo, vou proteger, vocês vão vencer, mas eu não vou com vocês. E ele parece que eles caem na real. Fala, não, se o senhor não for, nem tira a gente daqui. E é legal, porque é uma clara consciência que muito mais importante que o sucesso, que é alcançar os objetivos, que ter a terra e tudo mais, é a presença de Deus. Sim. E isso tem que ser algo assim pra nos confrontar, né? Será que se esse papo fosse com a gente, né, com os nossos planos, com os nossos sonhos, com isso aqui, será que muita gente não diria, gostei, Deus, fica aí no seu cantinho. E eu gostei do acordo, fechado, toca aí. Né? Já que o Edu falou bastante de teoria da prosperidade, então a gente tá meio que vacinado nesse episódio, pelo menos, tá? Então, vocês vão entender, não vão entender errado o que eu vou falar aqui, porque tem um risco bem grande disso. Eu gosto muito da parte do 30 que ele fala, eu os expulsarei, ele tá falando que, enfim, ele que vai afugentar os inimigos, né? Eu vou mandar o terror diante de vocês aí, na frente de vocês, pra expulsar os heveus, enfim, ele dá a lista toda lá. Outras traduções vão aparecer aqui como vespões, e enfim, tem toda uma briga aí para tentar entender esse termo, que pelo jeito é um termo bem difícil de ser interpretado. Eu gostei da solução da NVT aqui, porque traz essa ideia de que é alguma coisa muito ruim para os povos. Mas o que ele fala? Eu os expulsarei aos poucos, até que a sua população tenha aumentado o suficiente para tomar posse da terra. E aí ele fala que senão as feras do campo vão se multiplicar e vocês não vão conseguir dominar. Eu faço um paralelo aqui, e aí tem que ter o cuidado com a teologia da prosperidade, no sentido de que Deus cuida até dos detalhes. Então, se Deus tem, por exemplo, vou usar o LBC como exemplo aqui, se Deus tem o plano de fazer o LBC bombar, viralizar, ser, sei lá, multimilhões de downloads aí, que estamos muito longe disso, né? Enfim, ele provavelmente não vai fazer um estalo e a coisa acontecer, sabe? Porque ele precisa trabalhar no nosso coração também. A gente não quer, a gente sempre falou, a gente não quer, não busca fama e nada. A gente quer abençoar a vida das pessoas. E se de repente Deus desse um estalo e nos tornasse grandes influenciadores digitais, como ficaria o nosso coração? Eu de verdade eu não sei, eu tenho medo de como ficaria o nosso coração. A gente ia começar a se achar, a gente ia achar que somos grandes pregadores ou sei lá. A gente ia tirar Deus do centro da coisa. No entanto, Deus tem feito o LBC crescer. E crescendo, assim, muito renda fixa, não renda variável, sabe? Mas crescer. E o nome dele tá chegando aonde tem que chegar. Que é uma resposta da nossa oração, não é, Carol? Opa! Deus leva o LBC para quem precisa ouvir. Exatamente. E na hora certa vai chegar para a pessoa certa, no momento certo da vida dela. Então, eu gostei desse texto aqui, e vocês entenderam a brincadeira do teologia da prosperidade, porque Deus pode sim ter nos planos dele fazer a gente prosperar, mas
provavelmente vai fazer a gente prosperar com essa fórmula aqui, olha, aos poucos. A gente vai chegar lá, se a gente estiver alinhado, né, com Deus, e não for a galera aí que vai atrás de outros deuses e tal, mas a gente vai chegando lá com Deus à nossa frente, dentro do ritmo imposto pelo próprio Deus e não o nosso. E eu gostei disso, não sei se vocês concordam comigo, mas pra mim funcionou. Sim, é isso. Me faz lembrar um pastor, inclusive vocês já entrevistaram ele aí, não preciso citar, mas ele fala que ele é bem comunicativo, né? Tem várias frentes a qual ele atua no ministério dele, né? E ele fala de forma bem interessante, ele fala assim que eles tinham um acordo, né, entre a equipe ministerial da igreja dele, né, da comunidade dele, que se eles crescessem, né, se tivesse um boom, eles iam tomar o máximo de cuidado para evitar a questão dos modismos, né? Olha, vai tomar o boom e a mídia chega, né, e quer... Eles sempre ficaram muito fechados em não deixar que isso pudesse ser uma armadilha, né, para eles como pastores, como os líderes, até porque eles tinham entre os membros da igreja dele gente que era bem famosa, que era bem conhecida no passado. Eles tinham medo disso atrapalhar ministerialmente a vida deles, né? Mas é um medo santo, né? É interessante isso. Então, é um zelo, né? E eles comentavam sobre esse cuidado. Eles tinham membros que eram famosos ou foram famosos no passado e eles tinham esse medo mesmo santo, né? Esse zelo de não deixar que isso atrapalhasse o crescimento, né? E tornasse talvez um pecado, né? Na vida deles ou algo que pudesse se tornar um ídolo até, né? Uhum. Eu lembro que isso me marcou bastante. Ao mesmo tempo, a gente tem que tomar um cuidado, porque a gente tem as fronteiras que tem que ser alcançadas. Usando o texto aqui de novo. E muitas vezes a gente não alcança elas, e isso vai acontecer com o povo, por negligência nossa mesmo. Sim. É. No fundo, somos como o povo de Israel, né? Essa que é a verdade. A gente fala isso desde dia 1, né, Carol? E falaremos até o último dia. É isso, eu tô satisfeito com o episódio de hoje. Foi um episódio de mais de 1 hora de bruto aqui de novo. Mas tem sido bom. Eu não sei como que os ouvintes estão lidando com esse tempo de episódio. Eu acho que tá indo bem. Não sei. Se vocês estiverem incomodados com isso, faz a gente descobrir isso de algum jeito, tá? Nem que seja entrando lá no Discord. Olha, um ataque de oportunidade aqui, né? bit.ly/leitura coletiva. Vocês conseguem conversar com a gente ali. Então entre e faça parte aí dessa galera aí que tá conversando direto. Pode falar. Fala, Pastor Eduardo fala muito. Fala pra ele parar de falar. Mas o podcast dá pra pôr em vezes 2 a velocidade. Pois é. Então. Mas é interessante, né? Porque agora, esse boom, né, de podcasts, né? Agora de esses casts aí que existem aí. E você vê, né? Tem uns... A gente tá bem, cara. 1 hora. Tem gente aí que tá fazendo 4 horas, 6 horas. Sim. Mas eu não tenho paciência com isso. Ó, Sério? o Alan que tá ouvindo o programa aqui no Discord ao vivo, ele falou, gostamos de episódios grandes. Que bom, se você é contra o time do Alan aqui, a gente precisa ficar sabendo também, tá? É, que tem que começar a fazer os cortes, né? Que eles fazem agora, né? Fazer os cortes. É, verdade. O ruim do corte é o seguinte, né? O risco de pegarem um corte e fazer um corte que cria sem contexto, né? É um fora de contexto. Mas a verdade é que quando o assunto é bom e a companhia é bacana, a gente nem vê o tempo Não passar. percebe, né, o tempo passar. É. Se você tá fazendo a sua audição aí dentro da academia, olha, a gente tá dando mais tempo de exercício pra vocês, olha que bom. Boa. Ó, isso aí. Semana que vem, então, a gente volta com o capítulo 24 de Êxodo. Não se esqueça, vou fazer de novo o chamado final, né? Venha, por favor, venha ser um apoiador financeiro do Ictus. A gente precisa muito do apoio de vocês para continuar existindo, tá? Na descrição do programa tem o link para você conhecer o nosso projeto de financiamento coletivo lá no Catarse. E fica aqui o áudio do link, né? catarse.me/Ictus. Lembrando que Ictus tem 2 Hs aí perdidos no meio. ICHTHUS. Vai lá, dá uma lidinha no projeto, vê se faz sentido pra você, pra sua família, ora em família e escolhe o valor que cabe dentro do seu bolso aí pra você abençoar as nossas vidas mensalmente, tá bom? A gente realmente precisa muito dessa ajuda de vocês. Obrigado, Carol. Obrigado, Edu.
Um prazer sempre imenso gravar com vocês. Semana que vem a gente volta. Tchau, tchau. Valeu, pessoal, pela paciência, audiência, e a gente se ouve no próximo episódio. Até mais. Isso aí, muito obrigado, Carol, Tan e você que nos ouve. Não sei em que momento da história, né? Que momento na cronologia da história você vai nos ouvir, mas é muito bom contar com a sua presença conosco, que esse episódio possa abençoar a sua vida. E até o próximo. Grande abraço.